Muito bem-vinda aqui ao meu canal de YouTube. Você está aqui para ouvir e participar de um tempo maravilhoso com a palavra do Senhor, sabendo que não somente em YouTube, mas também nas plataformas de podcast de Spotify e Deezer, você pode participar desta e outras mensagens presentes. O que eu quero falar para vocês hoje? Na verdade, é dar um resumo daquilo que nós estamos estudando na igreja nas quartas-feiras e também de falar alguns detalhes que volta e meia pode nos esquecer qualquer um dos que estamos pregando nas quartas-feiras ali na igreja. Então é um grande resumo, mas ao mesmo tempo também alguns acréscimos daquilo que nós estamos estudando nas quartas-feiras. O livro de Juízes, na primeira parte de Juízes, ele entra justamente não onde acabou Josué. Na verdade, ele transiciona os dois livros. Por quê? Porque nós vemos em Josué a conquista do território como um todo e também vemos as distribuições das tribos, como cada tribo foi distribuída por sortes. Nós vemos isso ao longo dos finais do capítulo de Josué. Agora, em Juízes, ele vai começar justamente por onde Josué ali encerrou. Já a terra como um todo foi conquistada, mas agora falta que cada tribo tome posse do seu território. E nós veremos isso basicamente no capítulo 1. No capítulo 1 nós vemos como eles consultam o Senhor e Deus fala que Judá seria a primeira. Judá então pede ajuda a Simeão e as duas tribos juntos vão conquistar o território, até porque os dois territórios, um está dentro do outro. Simeão está dentro da herança de Judá, porque a herança de Judá era muito grande. E os dois vão e conquistam. Depois vemos o registro de Benjamim, vemos os registros dos filhos de José, Efraim e Manassés, e também vemos o restante das tribos, com exceção da tribo de Isacar. A tribo de Isacar é bem interessante que ela não apareça, porque ela também devia conquistar território. Agora, um detalhe que poderia nos ajudar a entender isso é a profecia da bênção de Jacó às suas tribos, quando fala que Isacar seria uma tribo que se submeteria voluntariamente à escravidão. Então, alguns comentaristas acreditam que Isacar não aparece porque ela começou desde o começo, ela começou a conviver com as tribos que estavam ali ao redor. As tribos, estou falando, as tribos cananitas ou amorreus. Mas qual o detalhe do capítulo 1? No capítulo 1, nós vemos lutas e conquistas, nós vemos justamente Caleb conquistando Hebron e falando justamente para aquele que conquistar essa cidade, Kiriat Arba, receberia como esposa a sua filha, e Otoniel, então vai e vence. E a filha de Caleb, Aksá, ela então pede para seu pai herança dentro de um território deserto. Ela pede uma herança de águas, de fontes de águas. É muito interessante esse aparente parêntese que está na história para mostrar o que deveria ser uma família israelita. Uma família israelita onde? E vai ser o grande contraste das famílias de Juízes. Uma família israelita onde o homem e a mulher israelitas que compartilham a mesma fé. Nós vamos ver um homem valente, um homem valoroso, um homem ousado, um homem que acredita em Deus para vencer e vence os inimigos, conquista a posse da terra e conquista a sua herança. E nós temos uma mulher que sabe o seu lugar e, ao mesmo tempo, ela não tem medo de falar para seu pai para o estabelecimento de uma herança melhor. Então, nós vemos uma família temente do Senhor, uma família que sabe o seu lugar dentro da terra prometida, uma família que conhece seus papéis dentro da sociedade, e é todo o ideal que deveria ser a sociedade de Israel. Essa família de Otoniel e Aksá, ela vai permanecer como o contraste de todas as famílias restantes no livro de Juízes, tanto dos homens quanto das mulheres. Esse é o parêntese muito interessante ali, porque volta e meia nós vamos ter que voltar a eles para falar sobre todos os relacionamentos familiares. E quem já conhece o livro de Juízes vai lembrar de muitos casos nesta hora, né? Enfim, voltando ao capítulo 1, retornando à parte da conquista, nós veremos que todas as tribos, a maioria das tribos começaram bem. Começaram vencendo, começaram derrotando os inimigos, mas nós também vamos contemplar, por outro lado, que as vitórias das tribos foram incompletas. Todas, de uma maneira ou outra,
não conseguiram vencer completamente os inimigos. Eles simplesmente mantiveram, por um lado, como o caso de Judá, tornaram eles vasalhos, e como outras tribos que eles simplesmente decidiram coabitar com elas. Decidiram que era melhor, ao invés de lutar, simplesmente ter uma convivência mais pacífica. E o último caso, o caso da tribo de Dan, que nem conseguiram vencer, nem conseguiram coabitar, eles foram empurrados para as montanhas. Eles não conseguiram conquistar o território porque o inimigo era mais forte do que eles. E por isso, e o próprio Juízes começa na sua história, perdão, o Juízes não vai dizer isso, mas Josué vai mostrar que o povo de Israel, o povo de Dan, vai então migrar para o norte do país, e nós veremos isso ao final do livro de Juízes. O que nós podemos ver em tudo isso? Nós podemos pensar que o povo de Israel era um povo que, em termos estratégicos de batalha e em termos de armas, ele era inferior aos povos cananitas e amorreus? Sim, e isso é uma coisa que é real. E nós veremos isso em 1 Samuel. A grande dificuldade que tinha o povo de Israel para fazer coisas tão básicas como afiar as suas armas e os seus instrumentos de lavoura. Então, o povo de Israel, tecnologicamente, era um povo inferior. Era um povo que vivia numa condição inferior com relação aos povos vizinhos. Mas essa fraqueza, na verdade, para eles deveria ser a fortaleza, porque eles deveriam, então, confiar e descansar no poder daquele que falou para eles para irem conquistar a terra. A inferioridade tecnológica de Israel era para justamente servia para eles, deveria servir para eles como uma alavanca para o fortalecimento da sua fé no Senhor, coisa que Israel não fez. Israel viu as condições, as inferioridades numéricas, estratégicas e tecnológicas, e ela simplesmente decidiu que não confiaria no Senhor, e ela passou a confiar na força do seu braço. O que nós vemos também? Nós vemos isso como um aspecto importante, porque na coabitação entre o povo de Israel e os seus povos vizinhos, o capítulo 2 vai começar justamente com uma fala de Deus com relação a esse aspecto, e deixaremos isso para esse momento. Mas eu quero, quando nós pensamos nesse sentido das fraquezas do povo de Israel, da confiança que eles deveriam ter em Deus, nós podemos pensar nas nossas próprias realidades como cristãos e dentro de uma sociedade pecadora. Nós podemos pensar, por um lado, e vamos para o aspecto íntimo, e depois vamos para o aspecto externo. Dentro de um aspecto íntimo, nós temos que Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a nossa condenação, ele pagou o preço da nossa condenação, e por isso nós temos livre acesso à presença do Senhor. Mas a santificação é um processo sinérgico. Se a salvação é monergista, é uma ação completa e totalmente que vem de Deus para nós, a santificação é um processo sinérgico. É uma junção, uma ação em que Deus, através da sua palavra e do poder do Espírito, nos indica o que devemos fazer, e nós, através da nossa rendição e da nossa vida diária a Deus, nos rendemos ao Senhor e lutamos contra o pecado. Quando nós avaliamos a luta contra o pecado em termos de capacidade e poder, nós não conseguimos vencer o pecado. É impossível para nós vencer o pecado. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza por causa da nossa condição caída. Mas como Cristo venceu o poder do pecado, nós temos a capacidade de vencer toda a tentação. Onde que está o problema, e que nós podemos cair no problema dos juízes, em que nós simplesmente, olhando para a nossa condição, dizemos: eu não posso resistir à tentação, então eu vou pecar o tempo todo, e é claro que chegarei a Deus arrependido, mas eu não vou ter vitória contra o pecado. Juízes nos ensina que a força e a capacitação não é nossa, vem de Deus. O que nós devemos fazer é crer naquilo que a Bíblia fala, crer na palavra do Senhor, e em função disso, no poder do Senhor, na força do Senhor, vencer as tentações. Esse é o aspecto em que nós podemos ver no sentido pessoal. Mas agora, quando olhamos para a igreja como a comunidade da fé, dentro de uma sociedade pagã, nós pensamos justamente que nós somos, comumente, as igrejas, comumente, elas estão bem aquém das realidades da sociedade, e é verdade, e eu considero que isso vem de Deus mesmo.
Quando a igreja ela entende que ela não é atraente para o mundo, quando a igreja entende que a mensagem do evangelho não é atraente, que ninguém virá somente porque ela vai querer vir, vem então o entendimento de que a obra de salvação é uma obra do Senhor. E nesse sentido, nós, no poder do Senhor, vamos e alcançamos o mundo, porque entendemos que não é pela força do nosso braço, não é pela capacidade do entendimento que nós temos, não é porque nós usamos ferramentas atraentes e de marketing para atrair as pessoas. Fazemos isso no poder do Senhor, na palavra do Senhor, nos meios e ferramentas que Deus nos deu. Como a própria palavra diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ou seja, nós derrubamos argumentos. Por quê? Porque é através da pregação da palavra de Deus. Agradou Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E é assim que Deus age, através da sua palavra. Quando uma igreja crê em que Deus pode fazer aquilo que ele prometeu, ela atua no poder do Espírito, leva a mensagem do Evangelho e ela entende que para efeitos de salvação e vida, a igreja não precisa se igualar ao mundo. Ela precisa agir no poder do Senhor, sendo diferente ao mundo por causa da santificação e, ao mesmo tempo, por causa da dinâmica e da vida do reino de Deus na vida dela. Por isso, para concluir o grande capítulo 1 de Juízes, eu quero que nós foquemos, então, naquilo que nós temos no Senhor. A capacidade de termos uma vida santa, pura e reta diante de Deus, através do poder do Espírito, entendendo que nós não conseguimos fazer isso na força do nosso braço. E, ao mesmo tempo, entender que a capacidade da igreja de alcançar o mundo também não depende da força do nosso braço, depende do Senhor e que nós devemos render a nossa vida ao Senhor e lutar e vencer para que não aconteça o que o povo de Israel fez. Vitórias parciais que, na verdade, foram grandes derrotas espirituais, porque quiseram simplesmente coabitar com o sistema, coabitar com o mundo, e ao invés de lutar e vencer, preferiram simplesmente se render. Não somos chamados para rendição, somos chamados para a vida. Somos chamados para lutar contra o pecado, somos chamados para confrontar o mundo através da palavra do Senhor. Vivamos, então, esta realidade do Evangelho no poder do Senhor, de tal maneira que Deus seja glorificado e que vidas possam conhecer Jesus. Esse é o pequeno análise do capítulo 1 de Juízes. Quando nós concluirmos o capítulo 2, nós faremos então a segunda parte. Então, são 21 vídeos com relação ao livro de Juízes, um vídeo por cada capítulo. Até então, que Deus te abençoe e participe aqui da nossa comunidade de todos os vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Então, que Deus te abençoe.